portas do nosso Deus com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. Se você é grato, aplauda Ele. Obrigado, Senhor. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Vamos dizer a Ele: eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Quando estou mal, me pões de pé, firme estarei, minha rocha és. Aleluia. Amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, no dia bom, no dia mau. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, nós já sentimos o teu amor neste lugar, mas queremos sentir.
Ele vive e por isso hoje nós vivemos. Por isso hoje temos vida.
Bendito seja Deus, a nossa fortaleza. Bendito seja o Senhor. Que toda a terra proclame as maravilhas que o Senhor tem feito. Nós queremos cantar, nós queremos salmodiar, nós queremos jubilar, regozijarmos em Tua presença. A Tua palavra diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E nós queremos Te louvar, Senhor. Te louvar com toda intensidade do nosso coração, te louvar com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a alegria que há em nós, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus justo e fiel. Por isso nossa alegria nesse culto de celebração é tão grande, Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Muito, muito obrigada, Senhor. Palavras não definem a nossa gratidão ao Senhor. Por isso nós queremos expressar com os nossos atos também toda a gratidão que temos ao Senhor, que é o único, que venceu e ressuscitou. Te adoramos, Pai, hoje e para todo o sempre. Aleluia! Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração. Não saia daí, porque tem muito mais do Senhor Deus para o seu coração, para a sua casa, para a sua família. Creia. Comece já a tomar posse da bênção, de tudo aquilo que está sendo falado aqui nesse culto. Tome posse da bênção, persevere. O Senhor Deus é fiel para cumprir. O Senhor Deus é poderoso para fazer coisas maravilhosas na sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu declaro em fé que os milagres do Senhor, as bênçãos do Senhor te alcançam, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos continuar celebrando ao Senhor. Vamos continuar com essa atmosfera de alegria, atmosfera de fé, atmosfera de amor inundando a sua casa. E nós vamos passar para a nossa agenda da paz. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar para vocês da nossa agenda e vou explicar um pouquinho de como está acontecendo o nosso Tadel. O nosso Tadel está sendo online às 19h30 através do Google Meet. Porém, a última terça-feira do mês é presencial às 8 horas da noite aqui na igreja. Chamamos de Terça Life, que é o encontro com nossos líderes internacionais através do Zoom. É muito legal, não fica de fora. Lembrando também que todas as quartas e quintas temos os nossos Life Groups. E se você não participa de um, está perdendo, viu? E nossa programação nos domingos continua normalmente. Se você não pode vir presencialmente, tem o nosso culto online às 10 horas da manhã. E para quem pode vir presencialmente, tem às 10 da manhã e às 19 horas da noite também. Seguindo certinho as normas de distanciamento, uso de máscara e uso de álcool em gel também. Então, segue a gente lá no YouTube, no Instagram e no Facebook se você não acompanha a gente nas nossas mídias sociais. Deus abençoe vocês e tenham uma ótima semana. Aleluia! Que coisa boa! Gostoso poder estarmos reunidos presencialmente. Mas se você não pode, por algum motivo, estar conosco presencialmente, não se preocupe. Nós todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós temos o culto online, que fica aí na plataforma para você poder estar assistindo no decorrer da semana, assistindo não, participando também no decorrer da semana. Eu quero falar com você sobre a alegria em ofertar, a alegria em entregar os dízimos, devolver os dízimos à casa do Senhor. Como é gostoso quando nós podemos ofertar ao Senhor e ofertar com alegria. Eu quero ler com você lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 9, no verso 7, que diz bem assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quantas vezes você já ouviu esse texto, né, sendo lido? Quantas e quantas vezes nós lemos esse texto? Mas muitas vezes a gente deixa escapar alguma coisa. Eu quero trazer duas coisas aqui para o nosso entendimento. Primeira coisa que eu quero falar é sobre quando esse texto fala para nós contribuirmos não com tristeza. Poxa, mas como que é?
contribuir, mas não com tristeza. Nós contribuímos não com tristeza quando nós entendemos que é o Senhor que tem cuidado de nós. Que se temos uma oferta para contribuir, uma oferta financeira para contribuir na casa do Senhor, é porque o Senhor Deus tem nos abençoado. Então eu não vou entregar uma oferta com tristeza, se eu reconheço que tudo vem dele e tudo é para ele. E eu também não vou entregar por necessidade, ou seja, eu não vou entregar por uma obrigação. Não é uma força do hábito que me faz entregar uma oferta à casa do Senhor. Não, é o meu coração generoso, é o meu amor pela obra do Senhor. Então, de forma alguma, eu vou estar contribuindo, porque o pastor está pedindo, porque ela está pedindo, porque eu estou vendo tanto de coisas que precisam ser feitas na minha igreja local, então por isso que eu vou entregar a minha oferta. Não, isso é você entregar por necessidade. Você vai entregar ao Senhor uma oferta porque o seu coração é generoso, porque você entende o seu papel dentro da família, dentro do corpo de Cristo, e porque você entende que tudo vem do Senhor. Então eu quero te convidar nesse momento a estar fazendo a sua contribuição com o coração alegre, com o coração generoso, sabendo que o Senhor tem suprido as suas necessidades. Nós temos algumas formas de contribuir que vai estar aparecendo na sua tela, onde você vai ter um tempo para fazer a sua oferta, que é através dos depósitos, da transferência, ou até mesmo através de um Pix. Então, se sinta muito à vontade. E saiba que é um privilégio mesmo nós podemos ofertar na casa do Senhor e honrarmos a Ele com as nossas finanças. Eu quero fazer uma oração. Obrigada, Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem trazido até nós. Obrigada porque o Espírito Santo tem trabalhado em nosso coração e tem nos levado a essa expressão de generosidade, que é ofertar na casa do Senhor com alegria, não com tristeza, e sabendo que tudo vem do Senhor. E jamais por necessidade, Pai, ofertar. Muito obrigada, Senhor, porque cada pessoa que está contribuindo tem o coração generoso e entende o seu papel dentro da família cristã, Pai. Muito obrigada. Que a bênção do Senhor, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre esta família, sobre esta casa, sobre esse lar, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus, aleluia! Momento gostoso que nós tivemos até aqui. E vamos continuar tendo um momento gostoso, porque agora chegou a hora de nós ouvirmos uma palavra de fé. Uma palavra que vai tocar o seu coração. Uma palavra que vai de encontro às necessidades que você está nesse momento. E eu quero te convidar a abrir os seus ouvidos, a abrir o seu coração, para que esta palavra caia em terreno fértil, cresça e frutifique para a honra e glória do Senhor. Fique com uma palavra de fé. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo a esse culto de celebração, seja bem-vindo a essa celebração, a esse momento de adoração, de estar na presença do Senhor, de glorificá-lo, de exaltá-lo, de bendizê-lo, de receber a sua palavra, o seu direcionamento. Seja muito, mas muito, mas muito bem-vindo. E eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu vinha numa sequência de 2 mensagens com o tema venha teu reino, venha o teu reino. Eu interrompi no domingo passado, eu estive ministrando na nossa igreja em Navegantes, um EDD que nós tivemos lá, o encontro de discipuladores com Deus. Mas hoje eu estou de volta neste culto de celebração e eu quero trazer a terceira parte desta mensagem,
venha o teu reino. Pastor Jairo, eu não peguei as outras duas. Você vai receber uma palavra de Deus para o teu coração hoje, mesmo que você não tenha pegado as outras duas partes, porque não é uma série, mas uma sequência de mensagem com esse tema, venha o teu reino. Então nós estamos entendendo o que é que Jesus está falando nesse versículo de Mateus capítulo 6, versículo 10, quando ele está ensinando a oração do Pai Nosso, aquela oração modelo. Naquele momento que ele está ensinando essa oração, ele nos ensina que nós precisamos clamar ao Pai, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nós precisamos fazer em relação a isso? Ou o que significa isso? Por que essa oração de Jesus, venha o teu reino? Eu quero explicar com um pouco mais de detalhes hoje. Vamos até voltar um pouquinho atrás, no capítulo 4 do mesmo livro, do mesmo evangelho de Mateus. Aqui no capítulo 4, nós vamos aprender nesse primeiro ponto da mensagem sobre a obra realizada por Jesus. Como é essa obra realizada por Jesus? Para você poder entender essa questão do reino, esse venha o teu reino. Muitas pessoas, mas olha, vou até enfatizar novamente, muitas pessoas, elas misturam o reino de Deus com a religião, o reino de Deus com a vida religiosa, o reino de Deus com a vida de ativismo religioso, e na realidade não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então nós precisamos entender essa obra realizada por Jesus. Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17, olha o que está escrito aqui, narrado por Mateus pelo Espírito Santo. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Que mensagem Jesus começou a anunciar? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então nesse texto aqui fica muito claro para nós. Então havia uma escuridão total sobre a humanidade. Todas as pessoas da terra, elas estavam debaixo dessa escuridão. Então havia uma grande escuridão. Então o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. Apareceu uma luz, nasceu o Filho de Deus. Ele veio para realizar uma obra. Então essa luz veio brilhar sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Diga comigo, uma luz brilhou. Onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. Essa luz, como dizia já o Roberto Carlos há muitos anos atrás, essa luz se chama Jesus. Jesus é essa luz que veio brilhar. A partir de então, Jesus começa a anunciar a sua mensagem. Que mensagem? Arrependam-se, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Aqui é a chave daquilo que eu quero começar a explicar para você hoje. Arrependa-se significa mudança de direção. Arrependimento quer dizer que eu ia nessa direção e agora eu não vou mais, eu vou para outra direção. Eu ia na direção da perdição eterna, agora eu vou para a direção da vida, eu vou para a direção da salvação eterna, da vida eterna com Jesus. Então a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela traz essa revelação do arrependimento, ou seja, de uma vida diferente, de uma atitude diferente, e eu passo agora a ir para outra direção. Mas já já eu volto a falar dessa questão da palavra que me direciona para esse arrependimento, e eu quero te mostrar 7 coisas que Jesus veio fazer na terra. 7 coisas que faz parte da obra do Senhor Jesus na terra. Então a primeira delas, ele veio trazer o reino dos céus. Então Jesus trouxe para a terra o reino dos céus. A segunda coisa que Jesus trouxe para a terra foram as leis dos céus. Então Jesus traz as leis dos céus para a terra.
E outra coisa que ele traz para a terra, o governo dos céus. Então ele traz o governo dos céus ele traz para a terra. Outra coisa que ele traz, a cultura dos céus. Então nós não devemos mais viver na cultura do mundo, mas agora na cultura dos céus. Então a cultura dos céus na nossa vida diária, em todas as áreas das nossas vidas. Outra coisa que ele traz para nós, os valores dos céus. Então agora nós não devemos mais viver nos nossos valores, e sim nos valores dos céus que ele traz para nós. E ele traz para nós a sociedade dos céus, e ele traz para nós a moral dos céus. Então toda esta obra é o que Jesus trouxe, é o que nós podemos definir como o reino dos céus, o reino de Deus na terra, Deus conosco, ou seja, a obra de reino aqui na terra. Então esta é a obra em que ele traz, aí ele começa a pregar essa mensagem. Aí nós lemos no texto anterior, de Mateus capítulo 4, que havia uma grande escuridão e a luz brilhou. Claro que nós sabemos que essa palavra é real, essa palavra é viva. Havia uma escuridão e a luz brilhou. Mas por que isso não se torna realidade de modo geral? Nós somos em mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra, e nós sabemos que mais do que 5 bilhões de pessoas não professam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mais do que 5 bilhões. Você sabe o que são 5 bilhões de pessoas? Ou seja, uma quantidade gigantesca de pessoas que não professa Jesus, não conhece Jesus, não declara Jesus seu Senhor. Então a pergunta é, se esta luz veio, e claro que ela veio, essa luz brilhou sobre a escuridão, a morte gerava uma sombra sobre a vida das pessoas, mas a luz veio, e a luz brilhou. Por que isso não está valendo, digamos, sobre toda a terra, sobre todas as pessoas? Porque existem alguns obstáculos. Existem alguns obstáculos que impedem que essa luz se estenda a todas as pessoas, que essa luz clareia sobre todas as pessoas. E o primeiro obstáculo que eu quero destacar para você é esse que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 13. Olha o que diz esse texto: que aflição os espera. Jesus não está falando isso aqui com incrédulos. Jesus não está falando isso aqui com pessoas que estavam longe de Deus, no sentido de que não serviam a Deus. Não, eram os homens mais importantes no quesito servir a Deus na terra. Eram os homens que representavam Deus. E Jesus diz que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmo não entram e não permitem que os outros entrem. Então Jesus está dando uma palavra pesada para esse povo aqui, porque eles eram os mestres da lei, eles eram os representantes de Deus na terra, eram os homens que estavam no templo de Deus, era eles que levavam a causa das pessoas a Deus, eles representavam Deus na terra, mas na realidade, de uma forma muito errada. Jesus dá aqui uma bronca: vocês não sabem o que esperam, que aflição os espera, porque vocês fecham a porta do reino. Vocês fecham a porta do reino na cara das pessoas. Vocês não entram e não permitem que elas entrem também. Ou seja, o padrão de vida, as práticas deles, a vida deles era totalmente errada. Se você ler esse capítulo 23, você vai ver que Jesus diz: vocês roubam as viúvas, matam as viúvas para ficar com os bens delas. Vocês praticam coisas horríveis no escondido, no oculto. Mas eram os representantes de Deus. E por que eu estou mostrando esse texto aqui hoje? Porque esses religiosos, eles continuam na terra. Existem milhões de religiões ao redor do mundo. Então existe tantos hoje mestres da lei, religiosos, que a vida é baseada numa religião. Então eles não entram no reino, e também
impedem que as pessoas entrem no reino. Então esse é um dos obstáculos. Esses religiosos, esses mestres da lei, esses que vivem essa vida religiosa, eles não vivem o verdadeiro evangelho e ainda impedem que os outros vivam. Então vivem apenas de costumes religiosos. Mas pastor Jairo, como é que isso acontece? Eu vou lhe explicar como é que isso acontece. Jesus explica em Mateus capítulo 13, numa parábola, ele mostra de forma muito clara. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3. Veja por que isso acontece. Porque, ou a origem de como isso acontece, essa religiosidade, essa vida religiosa que impede as pessoas de viver o reino. Por isso que eu comecei falando para você, muitas pessoas confundem a religião com o reino. Ela vive uma vida religiosa e acha que essa vida religiosa é a vida de reino, e na realidade não é. A vida de reino, ela é bem diferente. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Olha o que Jesus está explicando aqui. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram, diga comigo, produziram. E produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Ele finda essa parábola dizendo isso daqui, ó: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem é capaz de ouvir, ouça essa palavra. Pastor Jairo, eu não entendi muito bem o que Jesus estava falando aí. Os discípulos também não entenderam muito bem, e eles pediram uma explicação. Eles falaram: ô mestre, explica para nós o que é essa história do semeador, da semente que caiu aqui, caiu lá. Explica para nós esse assunto. E Jesus explica. A partir do versículo 18, nós paramos no 9. Aí agora, a partir do versículo 18, olha a explicação que Jesus dá dessa parábola para você poder entender. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representa os que ouvem e entendem a mensagem e o quê? E produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Primeira coisa, eu quero falar com você sobre essa explicação da parábola de Jesus. Primeira coisa, os religiosos da época, aqueles que Jesus estava pegando bem firme com eles, dizendo: vocês não sabem o que aguarda vocês. Esses religiosos, eles tinham um foco no exterior. O foco deles era na aparência. Então, na aparência, eles eram perfeitos. Quem só viam eles na aparência, achavam que eles eram os homens mais perfeitos da terra.
eles oravam nas praças, de mão erguida. Deus, o Senhor sabe que eu te sirvo, o Senhor sabe que eu sou fiel, o Senhor sabe. Oravam com voz alta nas sinagogas. Eles faziam tudo para que as pessoas achassem que eles eram as pessoas mais santas, mais corretas e mais fiéis, mas era tudo questão de aparência, era só aparência. Jesus, ele traz essa palavra dizendo: a aparência aqui não serve para nada. O foco aqui está no coração, porque a terra que ele está especificando aqui é o coração. O semeador é o Espírito Santo, a semente é a palavra. Então ele está dizendo: o foco é o coração. O foco não é a aparência. O foco não é o que a pessoa está mostrando no seu exterior. Então ele está falando de coração. Então ele mostra que esse foco da aparência não tem nada a ver com aquilo que ele está de fato querendo ensinar para nós. Então, por exemplo, eu faço uma pergunta para você: por que você acha, ou por que é que alguém olha e diz assim: pastor Jairo, você é um grande homem de Deus, baseado em quê? Na aparência? Porque eu sou pastor? Porque eu tenho um cargo na igreja? Porque você me vê sempre educado, gentil, amoroso? Porque você me vê agindo dessa maneira? Mas isso tudo pode ser só um teatro. Isso pode ser só uma questão exterior. Os atores fazem papéis perfeitos. Então muitos fazem esse papel de uma aparência de verdade, de santidade, de devoção, de servir, mas o coração não é o coração especificado por Jesus como o coração ideal. Então o que é que vai definir quem eu sou? Nessa parábola Jesus deixa muito claro que vai definir é o fruto. Os frutos produzidos. Quais frutos eu produzo? Então são os frutos que vão dizer de fato quem eu sou. É isso que ele quer explicar para nós. Então, se essa terra que Jesus explica aqui é o coração, então ele está falando de pessoas. Você concorda comigo? Ele está falando de pessoas, é o coração. Então ele está falando de pessoas. Então vamos especificar, eu vou pedir para colocar na nossa tela. Nós vamos especificar aqui esses 4 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoas, então, já que o solo representa o coração e cada coração representa uma pessoa, então o primeiro tipo de pessoa, o solo à beira do caminho. Esse solo à beira do caminho representa os que ouviram a palavra, mas eles não entendem a palavra. Não entendeu. A palavra foi semeada pelo Espírito Santo na vida deles? Sim. Quando o semeador estava semeando, ele lançou a semente, só que caiu à beira do caminho. Então eles receberam a palavra, mas eles não entenderam a palavra. Então daí saem os religiosos, daí saem os praticantes de tantas religiões. Eles receberam a semente, mas a semente não entrou, a palavra não foi revelada, eles não compreenderam a palavra. O segundo tipo de pessoa que Jesus especifica nessa parábola, ele chama essas pessoas de o solo rochoso. Então quem são os solos rochosos? São pessoas que elas têm um coração dividido. Existe terra, mas também existe pedra. Existe pedra, existe terra, mas existe pedra. Então não tem como elas serem produtivas. Nasce. A semente é semeada, nasce e cresce muito rápido, mas logo morre, porque não tem raiz, não tem profundidade. Então são pessoas que não conseguem ter profundidade em Deus, não conseguem ter uma intimidade profunda com Deus, uma vida profunda em Deus. Então são pessoas que têm uma vida rasa em Deus, não conseguem ter revelação profunda para uma vida profunda em Deus através da sua palavra.
Então são pessoas do coração dividido. Terceiro tipo de pessoa que Jesus diz nessa parábola são as pessoas chamadas de solo espinhoso. Então o solo espinhoso representa os que ouviram várias vezes a palavra, mas não produziram frutos. Por que não produziram frutos? Porque o seu coração estava com espinhos. Então são pessoas que o coração está com espinhos. Ele ouviu a palavra, mas o coração com espinhos faz com que o espinho mata a planta. O espinho mata a planta. Ou seja, à medida que a planta vai crescendo, o reino é considerado como uma planta. À medida que essa planta reino vai crescendo dentro dela, os espinhos que ali estão sufocam a planta e morre. A palavra gera uma semente. A palavra é uma semente que gera uma planta. Essa planta, sufocada pelos espinhos, ela morre. Então representa pessoas que elas não foram curadas das questões anteriores da sua vida. Ainda existem muitas lembranças amargas, ainda existem muitos sentimentos não resolvidos, questões do passado, questões de pensamentos, coisas pecaminosas, ruins, que vão sufocar a palavra, a semente, que vai impedir que essa planta cresça. E o que acontece com ela? Ela não produz fruto. Ela não produz fruto. E a base do reino é produção de fruto. A base do reino é produção do fruto. Mas aí tem um quarto tipo de pessoas, que Jesus chama ela de solo fértil. Essas pessoas representam os que não têm mais espinhos, em que a terra agora é boa. Essa terra está preparada para receber a semente. Então ele fala desses 4 tipos de pessoas, em que ele pode semear a sua palavra. Essa semente que é a palavra, ele semeia sonhos. Sonhos como semeou no coração de José. Os sonhos de Deus são destinos que ele dá para a vida das pessoas. Então esses 4 tipos de pessoas mostram para nós por que tantos são religiosos, não entram no reino, impede que outros entrem, porque muitos seguem esses religiosos e essas religiões, ou seja, e confundem a religião com o reino. E Jesus está dizendo: a minha mensagem é reino, eu vim estabelecer o reino, a mensagem que eu prego é o reino de Deus está chegando, o reino de Deus. Ore ao Pai, venha o teu reino. E ele explica para nós que se a palavra não frutifica, se não tem fruto, o reino não cresceu, o reino não teve vez naquele coração. Aí vem o segundo ponto: o que a palavra de Deus produz nos corações? Então, uma vez que a palavra encontrou espaço, uma vez que a terra é boa, uma vez que esse coração recebeu essa palavra, o que essa palavra produz? Nós precisamos entender o que ela produz. O que são esses frutos que Jesus explicou tanto na parábola ali? Ele diz: é necessário. Lembra que ele fala que aqueles que não cresceu a planta, eles não produziram fruto. Mas a terra boa produziu muito fruto. Produziu fruto 30 vezes mais do que o semeado, 60 vezes mais e até 100 vezes mais, porque a terra era boa. Então o que a palavra de Deus produz nos corações? Mateus 13:44, vamos perseguir bastante esse capítulo aqui. Agora no 44, ele explica uma outra parábola. Ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha. Diga comigo: vendeu tudo que tinha. E com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. Diga comigo: comprou aquele campo.
uma outra parábola parecida na sequência, no versículo próximo, agora no 45 e no 46. Olha essa outra parábola de Jesus. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha, repetiu a mesma frase, vendeu tudo que tinha, e com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Duas coisas eu quero frisar aqui. Você viu que nas duas parábolas, ele coloca o reino de Deus como algo muito valioso. Ele coloca o reino dos céus como algo muito grande. E ele diz que os dois aqui, exemplificado pela parábola, os dois, eles vendem tudo que tem e compram. Aí alguém pode perguntar, mas espera aí, a salvação não é de graça? Sim, a salvação é de graça. Mas se eu quero viver a vida do reino, eu preciso comprar, eu preciso pagar, porque o reino é produzir frutos, e para produzir frutos eu preciso pagar. Evangelizar custa preço, discipular alguém custa preço, trabalhar no ministério na igreja custa preço. Então quando você faz a obra do reino, você está pagando, porque tem um preço. Então, o que a palavra de Deus produz em nós? Qual a obra que a palavra de Deus produz em nós? O que ela produz? Primeira coisa que ela produz: abnegação total. Abnegação total. Ou seja, vende tudo que tem e compra. Vende tudo que tem, quer dizer, eu me abnego, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, das minhas vontades, para viver o plano de Deus. Não estou falando de dogmas religiosos, não estou falando de práticas religiosas, não estou falando nada disso. Eu estou falando da pessoa que vende, ou seja, renuncia tudo que ela pensa e que ela acha, para viver o que Deus tem para a vida dela. Então o abnegado, primeira coisa que ele vai jogar fora é aquela questão do eu. O eu. Pessoas de coração fértil, elas são desapegadas desse eu. Eu penso assim, eu sou assim. Se as coisas não forem do jeito que eu penso, então ela está sempre colocando o eu. Eu não posso fazer aquilo que eu não concordo. Eu. Então ela não entendeu essa questão da abnegação. Então só os abnegados produzem frutos, porque para produzir frutos você precisa abrir mão da própria vontade, você precisa abrir mão do que você acha, do que você pensa, para fazer aquilo que Jesus pensa, aquilo que Ele nos convida e estabelece para as nossas vidas. Então quando você dá essa liberdade para a ação de Deus na sua vida, através da palavra, o Espírito de Deus, ele vai ter liberdade em você. E quando o Espírito de Deus tem total liberdade, ele vai produzir em você o fruto dele. E qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. Então o Espírito Santo vai produzir amor em você. Você vai ser o amor em pessoa, porque o Espírito Santo, ele vai produzir amor, ele vai produzir em você alegria, porque o Espírito Santo que produz alegria na pessoa, ele vai produzir paz, ele vai produzir longanimidade, ou numa outra tradução, paciência. Eu não tenho paciência com essas crianças, eu não tenho paciência com esse marido, eu não tenho paciência com essa situação. É o Espírito Santo que produz paciência na gente. Se ele tem liberdade, ele vai produzir paciência. Ele vai produzir também algo chamado bondade. Bondade quer dizer ação do bem. E ele vai produzir outro algo chamado benignidade, que é aquilo que eu sou. Bondade é a minha ação, benignidade é aquilo que eu sou. E ele vai produzir um outro algo chamado fidelidade. Fidelidade.
e ele vai produzir outro algo chamado mansidão. Ah, eu tenho pavio curto. Se o Espírito Santo tiver liberdade de você, você não tem nem pavio, porque ele vai produzir em você mansidão. Você vai ser manso. As pessoas vão zombar de você, rir de você, criticar você, zombar você, e você vai estar tranquilo, manso, porque o Espírito Santo está gerando essa mansidão. Outra coisa que ele gera em você, domínio próprio. Então você vai ser uma pessoa com domínio próprio. Você não vai ser uma pessoa desequilibrada. Hora tá bom dia, outra hora tá de cara feia. Hora tá amável, hora tá brigando com todo mundo. Não, ele vai produzir o domínio próprio. Então o Espírito Santo, ele produz estas coisas. Mas claro, para que isso aconteça, nós precisamos estar em estado de abnegação. Ou seja, nós precisamos estar entregues à plena, total vontade dele para as nossas vidas. Ou seja, vende tudo que tem e compra o campo, e compra o tesouro, e compra a pérola. Você está entendendo? Vende tudo que tem, quer dizer, abre mão da sua vontade, vender tudo que tem. Não está falando de vender tua casa, teu carro, nada disso não. Está falando de sair das tuas posições para comprar. Fala de a sua ação de reino. Aí vem a segunda coisa que a palavra de Deus vai produzir na sua vida. Segunda coisa que essa palavra de Deus vai produzir: servir ao propósito. A vontade, o desejo, a capacidade, a condição de você servir ao propósito de Deus para a sua vida. Então todos nós nascemos com um propósito, e Deus quer nos levar a cumprir esse propósito. Então a palavra dele, somente a palavra dele, não a religião, nenhuma crença religiosa tem como levar a gente a cumprir o propósito de Deus. Pelo contrário, na maioria das vezes vai nos engessar, vai nos amarrar, vai nos impedir até de avançar. Porque vamos acreditar que praticando alguns dogmas, praticando alguns rituais e algumas coisas, está tudo certo comigo, eu nem preciso fazer mais nada, porque afinal de contas, eu já cumpri com uma série de coisas. Eu já fui na igreja uma vez por semana, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, está tudo certo. Então, na maioria das vezes, a religião vai até impedir que a pessoa sirva a Deus de verdade. Agora, a palavra de Deus, a palavra do reino, ela vai me levar a servir ao propósito de Deus, porque não tem outro motivo, o reino, a não ser produzir fruto, a não ser estabelecê-lo em toda a terra, a não ser fazer com que esta luz chegue a todas as pessoas, às escuridões. Coloquei de forma plural para você poder entender, a todos que estão na escuridão. Você quer ver como isso de fato é verdade, que eu estou te afirmando aqui agora? Olha o que Jesus diz em Mateus 21:43. Olha o que ele explica aqui: portanto eu lhes digo que o reino de Deus, está em negrito ali, em destaque na tela, o reino de Deus será tirado de vocês. Com quem que ele está falando? Ele está falando com aqueles religiosos, que eles não entravam no reino, impedia as pessoas de entrar no reino. Então ele está falando com aqueles religiosos. Ele diz assim: o reino de Deus vai ser tirado de vocês e será dado a um povo que mora em Florianópolis. Não está em Florianópolis ali, né? Não, isso aí foi por minha conta. E será dado a um povo que dê os frutos do reino. Que dê os frutos do reino. Então o reino é para dar frutos. Então quando Jesus nos ensina a orar, venha a nós o seu reino, parece um negócio bem legalzinho, né? Não parece? Senhor, me dê um emprego legal, né? Me dê um salário bom. Ô Senhor, né? Me dê um negócio legal aqui. Parece uma oração de que eu estou pedindo alguma coisa para a minha vida, mas na realidade o que Jesus está ensinando, quando ele diz venha o teu reino, está dizendo venha sobre mim a ação do Espírito Santo, que vai me levar a agir de acordo com a tua vontade e produzir os frutos necessários para que a terra seja tomada pela vontade de Deus, a cultura de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, a vida de Deus, e as pessoas sejam transformadas. Então vai gerar em nós isso. Então o reino de Deus em nós tem que frutificar.
Não tem como não frutificar. Se não frutificar, não é reino, é uma religião. O reino frutifica. Eu quero mostrar um pouco mais ainda sobre esse assunto, voltando no Evangelho de Mateus capítulo 13, naquele capítulo que nós estávamos, de tantas parábolas, voltando lá numa outra parábola de Jesus, em que ele vai explicar isso para nós com outro ângulo. Olha o que ele explica aqui, ó. Então Jesus contou uma outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que alguém semeia num campo, e a menor de todas as sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Então aqui Jesus explica de uma forma mais profunda. Ele diz: o reino de Deus é como a semente de mostarda. A semente de mostarda, você sabia que é o menor grão de todos? Então é o menor grão, menor semente, mas uma vez semeada, ela cresce e vira a maior das hortaliças. Então ele está dizendo: o reino é como uma pequena semente. Uma pequena semente. Se você olhar para a sua capacidade, para quem você é, você não vê nada. Eu como? Não. Aí vem uma pequena semente, uma palavra entrou no seu coração, e aquela palavra vai crescendo, vai gerando em você uma vida, e vai fazendo você crescer, e você vai crescendo. Dali a pouco, daqui a um período, você se torna uma árvore. O reino cresce. O reino cresce. Nesta árvore, ele está dizendo que é possível fazer ninho em seus galhos. Quando a palavra ninho vem ao teu ouvido, ou aos teus olhos, o que passa pela tua cabeça? Ninho. O que vem? Ninho. O lugar onde a mãe pássaro, ou a mãe ave, coloca os seus filhotes em segurança. Proteção. Outra palavra que me vem à mente quando eu vejo essa palavra ninho: geração de filhos. É o lugar onde os filhos são gerados. Geração de filhos. Ali vem uma geração, vem outra geração, vem outra geração. Multiplicação de uma espécie. É a multiplicação de uma espécie naquele ninho, que está naquela árvore, que é o reino. Se uma pessoa não dá conta de cuidar nem dela mesma, é porque o reino não cresceu dentro dela. O reino não cresceu. Então ela não consegue cuidar nem dela, porque ainda o reino não cresceu. Ela ainda está naquele estágio de preparação da terra, para que a semente seja semeada, e aí depois de um período cresça e até virar uma árvore. Então Deus está dando um plano de ação, ou seja, um projeto. Ele diz: eu quero fazer isso aqui com você. Eu quero que o seu coração seja terra boa. O que é uma pessoa do coração terra boa? Então ele vai explicar isso para nós. De que maneira esse coração pode ser terra boa? Para receber essa semente, para essa semente crescer e virar uma árvore e fazer ninho. Princípios para crescimento do reino. Vamos entender esses princípios aqui. Então, eu quero que esse reino cresça dentro de mim. Eu quero que o reino cresça. Eu quero que essa semente que foi semeada pelo Espírito Santo, e o meu coração é uma terra boa, em nome de Jesus, digo: meu coração é uma terra boa. Eu quero que cresça o reino. Então, princípios para o crescimento do reino. Primeira coisa, para o reino crescer, na fase 1, a semente tem que cair numa terra boa. Então eu
declaro em fé que o teu coração é uma terra boa. Não é uma terra mista, terra e pedra. Não é uma terra com espinhos. Não é um chão batido da beira do caminho. O seu coração é uma terra boa. Tem que ter uma terra boa nessa primeira fase. Para ter uma terra boa, é preciso escavar. Não é verdade? Você já viu plantar alguma vez? Ainda que seja horta, você tem que pegar a terra e mexer ela. Se for uma horta, tem que pegar alguma ferramenta e abrir uma vala ali naquela terra e mexer com ela. Ela tem que ficar mexida, ela tem que ficar solta, ela tem que estar pronta para receber a semente. Ela não pode estar dura. Então você tem que permitir ser escavado, tratado na sua profundidade, ajustado às questões internas dentro de você, coisas, vícios que criaram dentro de você e impede você de receber a plena ação da semente da palavra. Na segunda fase, precisa ser regada com água. Tem que ser regada com água. Tem que derramar água. A terra está boa? Tá. Foi escavada? Foi. Foi ajustada? Foi. Agora tem que ser regada com água. A água é a palavra. Jesus diz que a água é a palavra. Então agora tem que vir a semente da palavra. Eu tenho que ter agora a abertura para receber agora a palavra que vai ser semeada. E na terceira fase, a terra tem que ter a temperatura adequada. Você sabe que tem plantas que produzem aqui no sul, mas não produz lá no norte? E tem planta que produz lá no norte e não produz aqui no sul? Por causa da temperatura da terra. A temperatura da terra determina se aquela planta dá ou não naquele lugar. Tem planta, por exemplo, que só produz no inverno, por causa da temperatura da terra. Então, a temperatura da terra tem que estar adequada. Isso fala de fogo do Espírito, intimidade com Deus, comunhão com Deus, TSD, oração, vida no Espírito. Tem que ter fogo lá. Obrigado pelo amém. Cooperador. Na quarta fase do processo, vem os ramos. Quando vem os ramos, precisa de um podador, alguém que vai tirar os brotos, aquelas nascidas que vêm, que atrapalham o processo da produção. Aí se fala de discipulador, discipulado. Tem que ter alguém que nos corrige, alguém que corta as nossas asinhas quando a gente quer voar fora dos limites. Tem que ter alguém que possa nos ajudar nessas podas. Vem os ramos. E na quinta fase do processo, vem os frutos. Aí vem os frutos. Aí vem aquilo que Jesus requisita na parábola que nós lemos do início. Os frutos do reino. Eu vou dar o reino para pessoas que vão produzir frutos do reino. Para elas eu vou dar o reino. Para quem vai produzir frutos do reino. E para fechar, eu quero ler esse texto de João 15:8, em que Jesus diz: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Quer dizer que existe discípulo falso? Existe. Mas ele diz, aí demonstra que é discípulo de verdade, porque produz muitos frutos. Produz muitos frutos. Aí demonstra que é meu discípulo de verdade, porque produziu muitos frutos. Então as águiazinhas, elas vêm para o ninho. Elas vêm para o ninho. Ou seja, reino é produzir frutos para Deus. Você vai produzir frutos para Deus. Você vai ter uma vida produtiva. A religião ensina
que se você fizer algumas coisas, tá tudo certo. Você já foi no culto uma vez na semana? Contribuiu? Você não matou ninguém? Não está vivendo uma vida pecaminosa? Não? Parabéns para você. Isso é a religião. A religião ensina isso. O reino não. O reino, ir a um culto, contribuir, não está vivendo uma vida pecaminosa, são detalhes disso, porque de fato é uma vida produtiva, produzindo frutos para Deus, produzindo frutos para Deus. Deus te chama para ser uma pessoa praticante, de posse, vivendo o reino de Deus. Venha o teu